Saio então da licitação inexigível para a licitação dispensável. Dispensável, lembre-se, é aquela que é facultativa. É aquela que pode ou não acontecer. O artigo 75 vai trazer, aqui de forma taxativa, as hipóteses de licitação dispensável. Lembra, impossível é a inexigível. Ela é exemplificativa. Mas a licitação dispensável, vou botar aqui para você. Dispensável são hipóteses taxativas. As duas primeiras são campeãs em provas de concurso, Giovana. As duas primeiras, os dois primeiros incisos caem muito. Já caíam na lei anterior, só que os valores eram diferentes, e agora continua caindo muito, quando o assunto é dispensável. Ele diz contratação que envolva valores até, valores inferiores a, melhor dizendo, 100 mil reais. Esses valores, 100 mil reais e 50 mil reais, eles são corrigidos todo ano. Todo 31 de dezembro sai um decreto do presidente corrigindo esses valores. Atualmente, esses 50 mil está quase 60 agora. Esses 100 mil está quase 120 mil. Mas eu não preciso me preocupar com os valores atualizados, tá? O decreto não está nos editais, não consta nos editais. Então eu só preciso me preocupar com os valores originários. Quais? Valores até 100 mil reais para obras ou serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores. Essa parte aqui não existia na lei anterior, manutenção de veículos automotores. E aí a banca adora. Ou contratação de serviços, compras de serviços até 50 mil reais. Vou botar aqui, serviços. Naquele ano, naquele orçamento. Serviços e compras. E obras. Obras. Serviços de engenharia. E ainda serviço de manutenção de veículos automotores. Esses dois incisos caem muito. Esses dois incisos sempre caem. Em especial essa questão dos veículos automotores, porque não existia, não fazia menção à lei anterior. A lei anterior não fazia menção, melhor dizendo. São 100 mil reais para manutenção de carro. É. Nunca precisa. Pior que precisa. Mas eles estavam tão travados fazendo licitação para isso, que a lei foi lá e trouxe. Olha, até 100 mil, que hoje é quase 120. É o volume. Imagina a polícia militar, né, o efetivo. Carros, caminhões, motos. Mas a periodicidade desse valor é mensal, Não, anual? esse valor é o seguinte, ele não pode gastar mais do que isso em um contrato, mas ele também não pode fracionar o contrato. Então, basicamente, isso é no orçamento daquele ano. Sim, então, digamos, anual, né? Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de pintura. Pintura do prédio. É um serviço. Quanto é que vai custar essa pintura? Vou pintar o prédio inteiro, vai custar, vou chutar, 50 é um exagero meu, mas 20 mil. A administração pública vai fazer licitação para pintar o prédio, mas todo ano ela faz isso. O que foi que aconteceu? Fica mais rápido, mais prático. 20 mil reais para a pintura, contrato sem licitação. Mas eu também vou contratar, perceba que é orçamento para pintura. Eu também preciso botar uma cerca elétrica no imóvel, porque está tendo muito assalto, e um sistema de câmera
circuito interno de TV. É outro serviço. E se é outro, quanto é que custa outro serviço? Ah, vai custar 30 mil. É outro contrato. É sem licitação. Mas eu também preciso comprar, vamos imaginar aqui, impressoras. As impressoras estão... Percebe que é outro... Agora já não é nem um serviço, é um bem. Vai custar quanto? A impressora pra caramba, mas vai custar 15 mil de impressora. Não, botar mais 20, 30 mil de impressora. Não preciso fazer licitação. Eu posso, mas não preciso. Percebe? Ok? Pode ou não fazer. E o outro realmente não faz. Exatamente. O outro, nem que eu queira fazer, eu posso. Aqui é opção minha. Caramba, eu vou comprar 30 mil de impressora. O Tribunal de Contas vai pegar no meu pé. Quer saber? Eu acho melhor fazer. Faz a licitação. Não. Vamos imaginar. Não. É muito rápido, eu preciso disso para ontem. Fazer licitação vai dar um trabalho danado. Tá dentro do orçamento. Contrato. Pintura é um ótimo exemplo, porque eles nunca fazem com licitação. Pintura é sempre dispensa. Sempre dispensa. Todo ano eles pintam os prédios públicos. Todo ano é sem licitação. Oi? Isso. Provavelmente foi isso aqui. Agora veja, a polícia militar é estadual. A polícia militar provavelmente vai precisar de um volume tão grande de peças, de autopeças de serviço, que ela vai, muito provavelmente, ultrapassar os 100 mil. Ela já ultrapassava os 50 em muito, por isso que eles não botaram isso como um serviço de manutenção. Eles botaram, manutenção é um serviço, mas serviço entra na cota de 100 mil. A Polícia Militar de Pernambuco, eu não duvidaria se a manutenção por ano for superior a 100 mil reais. Mas aí combustíveis é outra coisa. É outra coisa. Percebe? Então, nesse caso, quando você passa e vê as viaturas da Polícia Militar, do SAMU, sendo consertadas em determinado local, provavelmente houve licitação. Agora, já a CTTU, eu tenho minhas dúvidas, é possível que a CTTU se encaixe aqui. É grande, uma cidade como Recife, mas 100 mil reais é dinheiro pra caramba para manutenção. Aí é provável que tenha sido sem licitação. Certo? Esses órgãos maiores. Agora, imagina cidade do interior, onde o efetivo não é tão grande, mas tem muito carro, caminhão, trator, carro de peso, onde os orçamentos são caros. Passou disso aqui, tem que licitar. Não. O contrato é até 100 mil, não precisa. O que não pode, de jeito nenhum, é fracionar. Manutenção dos tratores é um contrato. Manutenção dos caminhões é outro contrato. Manutenção de... Aí eles fracionam para que cada contrato não ultrapasse 100 mil. Mas é tudo manutenção de veículo. E quando você vai somar tudo, deu 3 milhões. Cara, não pode. Percebe? Tem que ser pelo orçamento. Se não passar 100 mil, multa do Tribunal de Contas. Gestor responsabilizado. Não só multa, como ele vai ter que devolver o dinheiro, pode ser condenado por improbidade administrativa. Aí é contrato. Lá em contrato a gente vai ver as penalidades. Inclusive a nossa lei trouxe crimes novos para o Código Penal. Ela mudou alguns artigos, acrescentou alguns tipos penais no Código Penal. Exatamente pensando em casos como esse. Cara, e se passar? O bicho pega. Ok? Posso avançar? Ok, Barack Obama. Inciso 3, também bem frequente. Contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, realizadas há menos de um ano. A licitação foi feita, houve uma licitação feita há menos de um ano. Quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Peraí, vamos devagarzinho aqui. Não surgiram licitantes interessados. O que a gente chama de licitação deserta. Exato, não surgiram licitantes.
É porque agora eles botaram tudo na mesma linha. Antes eram diferentes. Aqui já não é, ó. Não foram apresentadas propostas válidas. Aqui é uma licitação fracassada. Acho que era isso que eu estava pensando, não era? Era que eu não tinha lido, não. Entendi. Isso. Então, ela abriu a licitação e não veio ninguém, velho. Ou, apareceram interessados, mas ninguém fez uma proposta válida. Às vezes só aparece um interessado, e o único interessado não apresenta a documentação. Ou apresenta a documentação fora dos parâmetros, fora de validade. Ó, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Como assim? Lembra, a admissão pública vai ver qual é a proposta mais vantajosa. Os interessados todos superfaturaram o preço. Ela sabe que se ela for ali na esquina, ela compra diretamente por R$100 e aqui a melhor proposta é 250. Ela vai dizer, não, os preços são manifestamente superiores. Se eu deixar a licitação para lá e contratar direto na esquina, fica mais fácil, fica mais barato. E isso é frequente pra caramba. Depois do pregão isso diminuiu drasticamente, mas ainda assim é frequente. Ou então a admissão pública disse, citei esse exemplo agora há pouco, olha, no valor de até X mil reais, eu quero comprar tal bem, ou contratar tal serviço. E aí todas as propostas que aparecem estão acima desses X mil reais, do valor fixado pela administração pública. Ela faz a pesquisa de preço, a pesquisa de mercado, e ela diz, o valor máximo é esse. Todos estão acima. Todos estão acima. Ok? Certo? Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto, e aí ele vai elencando todos as hipóteses. Eu preciso, como tarefa de casa, que você leia esse bendito artigo 75. O artigo 75 ele é longo. O artigo 75, eu quero que você conheça todos eles, mas o artigo 75, ele vai ser matado no formato de questões. Só que fazer questões de uma coisa que você não leu é chute. Eu não quero que você leia se preocupando em decorar, porque ele é grande. Mas eu quero que você leia pensando, cara, eu já vi isso. No dia das questões, eu já vi isso. E a gente vai errar. É intencional. Na verdade, é produtivo que você erre para você memorizar o que é dispensável do que é inexigível. Mas eu preciso que você erre. A mesma coisa para dispensada. É uma decoreba violenta. Preciso que você erre as questões em sala para não errar na prova. E aí, como a gente fecha esse ciclo provisório de licitações, a gente vai ver contratos e volta para a licitação através de questões. Contratos e volta para a licitação. E aí a gente a gente vai matar isso pela repetição e não pela decoreba. Certo? Vai cair licitação na sua prova. Quero que um caminhão passe por cima de Tiago se não cair. Hoje os exemplos estão ótimos contigo. Mas fique tranquilo, talvez um carro, uma moto, mas um caminhão não passa. Porque licitação tá na moda, velho. Deus lhe tentou. Essa foi a melhor resposta que eu já recebi. Muito boa. Ok? Posso avançar? Alguém copiando? Posso? E por fim, o 76, que é o caso de dispensa. Anotaram a tarefa de casa para não esquecer? É sério, tá? Preciso que você leia mesmo. Mas essa é a tarefa de casa. Vou botar o 74, o 75 e o 76. O 76 também é taxativo. O 76, ao contrário do 75, não é tão grande. Ele é um pouquinho maior do que o 74.
Mas o 76 só cai uma coisa praticamente. Só cai uma coisa. E só cai porque as pessoas não sabem o que é. Aí a banca adora. Quem aqui sabe o que é, no contexto de licitação, investidura? Por isso que cai. Já leu várias vezes. As pessoas... Aí bota lá investidura, a turma viaja. A não ser aquele que decorou mesmo, né? Isso aí, tá, investidura. Aquilo que eu não sei o que é dispensa. Mas quando cai, normalmente as pessoas viajam. E é uma questão que vira e mexe cai. Não, o 76 dos 3 artigos é o menos cobrado. É o que está menos na moda. Esse é o vedado. Licitação dispensada é aquela que é vedada, proibida. Ó, hoje a gente não tem hora para terminar essa aula. Tá chovendo mesmo? Eu não posso ir mancando até em casa na chuva. Aí você vai comer ou estrogonofe ou marisco aqui. A partir da... É isso. Sábado que vem não tem aula, né? Mas do outro sábado eu vou ter que comer com vocês mesmo. O que é que tem hoje? Estrogonofe e marisco. O marisco é bom? Eu nunca comi, mas Já comi, é gostoso, é tudo É gostoso? gostoso. Agora, Eles são muito é bons. Você pode escolher entre estrogonofe E marisco. Feijão preto, com essas coisas, nada. Bom, bom saber das opções. O estrogonofe é bom, então? tem escondidinho de chá. Ah, é muito bom, eu já Peito de comi. frango, com Já comi. gostoso. É bom que a gente fica fazendo questões. Comendo Nossa. e fazendo questão. Eu vou estar de cadeiras de rodas, eu boto o meu almoço em cima e a gente fica na mesa fazendo questões. Olha pra cá, gente. Eu tava falando outra coisa. Investidor. investidura, o que ser. Não, eu tava dizendo assim, ó. 75 é o que menos cai. Não foi? Quando cai... É isso aqui. 76, desculpe, é o menos cai. Mas quando cai, é isso aqui. O 75, ele é grandão. É a decoreba através de questões. O 74, ele é pequenininho. E o 76 raramente cai. Quando cai, é isso. Então, o que é que você vai fazer na hora do aperto? Eu não estou dispensando você da leitura do 75, pelo amor de Deus. Mas o 74 é pequeno. A gente decora, são só 5 incisos. 5 incisos. Só há um produtor ou fornecedor. Me ajuda? Artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Serviço técnico especializado. O caso de credenciamento e a novidade, que era daqui, inclusive, agora não é mais, que é compra ou locação de imóvel quando as dimensões e a localização for imprescindível. 74. Percebe? Você vai decorar isso aqui fácil, fácil. 76 cai muito pouco, se comparado aos dois. Não estou dizendo para você ignorar, mas cai muito pouco. Aí o bizu é, decora o 74, reza para não cair o 76, e o resto que cair você não reconhecer é porque é o 75. É o maior. Que é o maior. Que é grandão mesmo. É grandão, mas tem muita coisa que você vai bater o olho e eu aqui não, eu tenho um número X de aulas, eu preciso maximizar esse tempo e eu preciso que você leia de toda forma. Então, ao invés de ficar lendo inciso por inciso, eu passei a responsabilidade para você. Entender a lógica, né? Se você Aí onde entender está? a O lógica, 75 você precisa decorar. é lógico. Você entende qual o porquê não é... Exato. Porquê é dispensável. Eu até posso fazer licitação, mas dispensável. Por exemplo, tem um lá que vai falar sobre padronização, uniformização na compra de bens. Exemplo, Forças Armadas. Tem várias lojas, vários comércios e indústrias que vendem fardamento, que vendem o tecido do fardamento. Mas por uma questão de padronização, para ser exatamente a mesma estampa, eu posso contratar sem licitação. Percebe? Garantia do aparelho, sei lá, do computador ou do carro, para manter a garantia, eu posso, na hora do serviço, da manutenção dos computadores ou do carro, ir diretamente para aquela loja autorizada. Percebe? Vou pagar mais, mas eu mantenho a garantia. Entendeu? Tá tudo no 75. Uma leitura atenta e mais uma cacetada de questões que eu providenciarei. Fala aí, providenciarei. Todos fizeram as questões de executivo, como eu pedi? Não vou mentir.
300 questões eu mandei para vocês, salvo engano. 300 questões. Eu acho que tinham Você mandou lá no 300. grupo. Eu mandei pro ATF. O ATF tá no grupo. Mandou? 72 ou 73? Ah, 300 é a próxima, é. Ah, pronto. 300 é o legislativo, que a gente começa hoje. Eu já separei as 300 questões do legislativo Você faz as e Eu faço. não lembro de licitação, mas também tem uma cacetada. Inclusive da IBFC. Começar a usar mais IBFC. O que ele tava falando? É, executivo foi quase 80, não foi? 78, 79? É uma hipérbole, minha filha. Não. 300 mesmo pro legislativo. E agora eu tô coletando as do judiciário. Posso? 76? 300 foi do legislativo. Por isso que eu... Olha pra mim. Olha pra mim. A alienação de bens subordinada à existência do interesse público devidamente justificado será precedido de avaliação e observará as seguintes normas. Aí ele fala dos móveis e dos imóveis, onde a licitação é proibida. Os imóveis, uma das hipóteses é a investidura. O que danado é a investidura? É a possibilidade de você participar do leilão. Não. É isso. Não. Vamos imaginar um terreno. Temos um terreno e a Admissão Pública vai construir, por exemplo, um hospital nesse terreno. Certo? Poderia ser outra coisa. Vamos pegar um exemplo do hospital. E por algum motivo, ela não usa um pequeno espaço aqui nesse terreno. Ela constrói o hospital, mas fica sobrando aqui um beco, literalmente um beco. Um espaço lá de uma costa, de uma rua a outra, mas com, sei lá, 1 metro de largura. E esse terreno que sobrou, essa parte é importante, ele ficou sem valor comercial. Ele ficou sem valor comercial. Ok? Não há valor comercial. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas a Admissão Pública quer vender. A Admissão Pública quer vender. Ora, se ela tiver que vender esse bem sem valor comercial, ela tem que vender para o proprietário do terreno lindeiro. Certo. Peraí. O que é um lindeiro, Nelson? É um lindão? Não, lindeiro. Em outras palavras, o proprietário do terreno vizinho. E a doutrina justifica. Ela diz, primeiro, como não tem valor comercial, ela vai gastar mais com edital, publicação de diário oficial, portal, servidores públicos, tempo de servidor. Ela vai gastar mais com o processo licitatório do que com a venda. Então já não tem sentido. A lei já vai vetar. Já vai dizer, não pode fazer licitação. Porque tu vai gastar mais, velho. Segundo motivo. Imagina que ela faz a licitação. Pode não ter valor comercial. Mas aqui é uma concessionária da BYD. Aí quem ganha a licitação é a Volkswagen. É só 1 metro. Não dá pra construir muita coisa, mas dá pra botar um outdoor. Aí tu vai na BYD e tem um outdoor da Volks dizendo: nossos carros não descarregam no meio da viagem. Aí lá vai o dono da concessionária da BYD destruir o patrimônio privado da Volkswagen, porque faz uma afronta direta, né? Ou tampar, tirando a utilidade dessa... Enfim, a administração pública fomentou a briga da discórdia entre particulares. Também não pode. Então, investidura é exatamente isso. É você vender. Se quiser se desfazer, ela pode não se desfazer nunca, deixar ali como passagem, mas se quiser vender, tem que vender para o proprietário do terreno vizinho. Por que valor? Aí a gente vai ver o caso concreto, já que o imóvel em si não tem valor comercial. Ok? Se quiser vender, ou ela é obrigada a Não, vender? se quiser vender, ela tem que vender para o proprietário. Ela tem que fazer a investidura. Então vai ser um ato discricionário, que é a decisão da venda, dentro dele um vinculado. Exato. Que é A decisão é o discricionária, investidor. mas a Venda forma em de si, vender é O vinculada. ato de venda em si, ele é Vinculado. vinculado. Exato.
E tem um detalhe, veja, Interessante, né? veja que coisa curiosa. Ela decide vender. Prova, né? É uma excelente questão. Por isso que só cai isso. Ela decide se quer ou não vender. Mas se quiser vender, tem que vender para o proprietário do terreno vizinho. Terreno, a expressão da prova, lindeiro. É lindeira no limítrofe, não? Pode ser limite, mas a expressão para investidura é lindeiro. Mas pode ser vizinho, pode ser. Conceitos distintos. Por isso Não, que não. O danado é que eles botam lindeiro exatamente porque o cara não sabe o que danado é um lindeiro, né? Limítrofe, você, opa. Mas perceba que ela, se quiser vender, ela vende. Mas tem que ser dessa forma. Se o dono da BYD, no meu exemplo, quiser comprar. Sim. Porque ele também pode não querer comprar. E se não quiser comprar, ela pode vender a outro? Não pode. Só vende se for para esse cara. Se ele não quiser comprar, não vende. Percebe? Ok? Dúvidas? 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 Minha amiga quase dormindo, posso avançar? Tá, vocês perceberam que existe então na compra direta é gênero. Compra direta é gênero, que pode ser dividido em inexigível, dispensável ou dispensada. É diferente do processo licitatório. Mas em ambos os casos, o destino é o mesmo. É a assinatura do contrato administrativo. Não é isso? Confere? Só que licitação é um processo, eu ditei assim para vocês, é um conjunto de atos sequenciados que visa a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. Foi o que eu falei para vocês. Foi o que eu ditei para vocês. Quando eu não faço licitação, também existe um conjunto de atos. Também existe um passo a passo. Também existe um procedimento. Eu vi com vocês que na licitação de concorrência existe um procedimento. Falamos lá do artigo 17. Eu vi que pregão tem um procedimento, tem um passo a passo. Ah, concurso, um procedimento especial. Leilão, não tem procedimento. Não é que não tenha procedimento, não é mais simples. Mas há um procedimento. A não licitação, a compra direta, também é regada por um procedimento, por uma formalidade. Ó, o fato de não ter licitação não quer dizer que não haja processo. Posso avançar? Não vou fazer licitação. Bom, tu pode até não fazer licitação, boy. Mas tu vai ter que fazer a formalização da demanda. Isso daqui tem em ambos os casos. O que é a formalização da demanda, ou documento de formalização da demanda? É exatamente saber o que a administração pública deseja comprar e em quais condições. Eu preciso comprar copos descartáveis e o valor não vai ultrapassar 50 mil reais. Copo descartável é por licitação dispensável. Percebe? Mas ela tem que saber o que vai comprar. Ela tem que botar no papel, ela tem que formalizar a demanda. Qual é a demanda? Copos descartáveis. Eu não sei se eu falei para vocês, acho que sim, acho que falei, na minha época de estagiário da Procuradoria da Fazenda, que eu fiquei curado do meu vício de café. Falei isso aqui, não? Falei, não? Na época de estagiário, na época da faculdade, eu tinha um estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional,
aprendi muito lá, tributário e administrativo. Eu tinha um estágio no Tribunal de Contas, na parte da tarde. Então eu saía da Procuradoria da Fazenda, que é ali no Recife Antigo, e ia caminhando, passeando, solzão, tá? Normalmente eu levava um sanduíche, porque eu não tinha dinheiro para comprar o almoço, aí eu levava um sanduíche e ia comendo, caminhando e comendo. Um sanduíche num papel alumínio, né? Às vezes eu me entalava, mas é só o sanduíche mesmo, e quando chegava lá eu tomava água o suficiente no Tribunal de Contas. Mas era essa minha rotina comum. Saía da Procuradoria da Fazenda meio-dia, abria lá o meu sanduíchezinho e ia comendo, na época eu não mancava. Eu ia comendo e quando eu chegava no Tribunal de Contas, eu já chegava de barriga cheia e na verdade já tinha transpirado parte significativa do almoço. Aí eu ficava no estágio no Tribunal de Contas, onde aprendi muito também. Era no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E à noite eu saía de lá, Tribunal de Contas, e ia caminhando até a Católica. Ia caminhando aqui, agora parava numa padaria, normalmente, comprava um pão, comprava, sei lá, alguma coisa, e o cara já sabia, era o cara de um pão. Eu comprava um pão, por favor, eu quero um pão. No começo ele achava estranho, só um? Eu disse, só um. E, enfim. E à noite eu ia para a faculdade. Tinha dias que eu não tinha aula, mas tinha o judô, e, cara, era uma rotina muito doida mesmo. E de madrugada eu tinha que estudar para a faculdade, né? Eu prestava muita atenção na aula, estudava e era o que era. Eu estudava muito também lá nos estágios. Não, nos estágios eu dormia. Eu dormia um bocado nos estágios. Época difícil, velho. Até esqueci o que eu tava falando, porque Do café. aí eu tomava muito café. Eu tomava café pra caralho. Até hoje eu tomo café, mas assim, nada como antes. Hoje eu tenho meu estômago todo lascado, gastrite, hérnia de hiato, cara, tem um bocado de cacareco, graças ao volume de café que eu tomava para ficar acordado, tanto de madrugada quanto nos estágios. O que me curou desse vício? E era um vício porque quando eu não tomava eu tinha dor de cabeça, sabe? A enxaqueca batia, eu ficava impaciente. Tá? Eu precisava do café, o corpo já tinha se acostumado com a cafeína no meu sangue. O que me curou foi o café da Procuradoria da Fazenda. Bicho, eu nunca comi uma barata não, mas eu tenho certeza de que é aquele sabor. Era horrível o café. Eu tomava café com muito açúcar, graças a... É porque eu tinha que botar açúcar para ficar tragável. E aí, eu não vou dizer aqui a marca não, mas é uma marca assim, tem a linha premium deles, tem a linha mediana deles e tem a linha da Procuradoria da Fazenda. Que eu acho que só vendia para órgãos públicos. Era triste. E aí eu reclamando lá com um servidor, cara, que café ruim danado é esse? Ele disse, Nelson, todo ano que ganha é ele. Hoje eu vejo. Por quê? Né? Porque era a linha mais... É o refugo do refugo. Eles embalavam e empurravam na licitação, que era pregão, menor preço. Estavam nem aí para a qualidade. E aí você olhava para os armários, na parte no vão entre o armário e o teto, eram os fardos de café e de papel higiênico. Café e papel higiênico, café e papel higiênico. Se desabasse alguma coisa, ou caía café ou papel higiênico na tua cabeça. O papel higiênico, pelo menos, era mais leve. Cara, todo ano, quem ganhava... Eita, quase que eu falo a empresa. Era essa marca de café. Perdi meu vício aos poucos, né? Fui tomando cada vez menos café na parte da manhã e deixei o café pra lá. Pra lá não, diminuí muito. Ora, a primeira coisa que eles tinham que fazer era o quê? Era formalizar. Quando eu digo formalizar, é pôr a termo. É colocar no papel. É encaminhar para o setor de licitação. Estamos precisando de café. Por que eles nunca faziam licitação? Porque ninguém compra mais de 50 mil reais em café. Na época era 8 mil na outra lei. Ninguém compra mais do que 8 mil reais em café por ano. Não na administração pública. Não com aquele tipo de café. Mas feita a formalidade da demanda, a gente vai se preocupar, ainda numa fase interna, na estimativa de despesa. Quanto eu vou gastar? Eu tenho recurso? Tenho dinheiro? Imagine, e eu quero que vocês imaginem assim. Olha só. Imagine que isso aqui é um órgão público, tá?
Imagine que aqui tem um setor demandante. Ele está dizendo, olha, precisamos de café. Aí ele manda, ele formaliza a demanda para um setor de licitações. Alguns órgãos são tão grandes, que ele tem dois setores. Tem um de licitação e tem um de compra direta. De contratação direta. São separados. Eu vou botar aqui no mesmo. O departamento de licitações vai dizer, cara, isso aqui a gente vai fazer uma licitação ou isso aqui a gente vai fazer uma compra direta. É basicamente o que eu acabei de apagar. Nesse órgão é o mesmo setor. O agente de contratação vai olhar e dizer assim, cara, a gente não vai gastar 50 mil em café mesmo, né? Aí eles decidem fazer a compra direta, massa, pega essa formalização da demanda e manda para o setor de contabilidade. Um outro setor aqui, ó. Contabilidade. A contabilidade vai ver se tem orçamento suficiente para fazer aquela despesa. E quando eu digo se tem orçamento, não é como a gente faz. Eita, deixa eu ver aqui meu saldo. Tem dinheiro separado pela lei de diretrizes orçamentárias para comprar esse tipo de produto ou serviço? Tem. Ela formalizou a demanda, fez a previsão. Agora ela vai mandar para onde? Para o chamado parecer jurídico e ou técnico. O parecer jurídico, graças ao artigo 53, se tornou obrigatório em todas as contratações diretas. Inclusive, o advogado que emitiu o parecer terá a responsabilidade solidária se depois se verificar que não era caso de contratação direta. Se ele acha que não é caso de contratação direta, ele tem que dar um parecer negando, dizendo, olha, tem que fazer licitação. Não é caso de contratação direta. Percebe? Mas é um filtro, exato. Veja, são dois filtros. O primeiro é, não vou gastar mais do que eu tenho. Tem orçamento para isso? Tem. Depois, o parecer jurídico. Se esse cara emitir parecer favorável e não for caso de contratação direta, ele responde solidariamente. Em algumas situações eu estou comprando algo que eu preciso de um parecer técnico também. Sei lá, computadores. A comissão de licitação, vou botar aqui comissão para ficar diferente. A comissão de licitação talvez não entenda nada de computadores. Então, talvez eles peçam aqui um parecer técnico também. Não é necessariamente um serviço técnico especializado, porque aí não seria nem caso, seria o caso de uma inexigibilidade. Percebe? Mas eu não entendo nada de computadores, eu quero fazer licitação para computadores e eu preciso de alguém que faça isso. Uma vez a gente foi fazer uma licitação para ar-condicionado, e aí chegou um da inverter. E aí eu chamei o técnico e disse, cara, eu soube que esse inverter quebra muito. E que não compensa a economia. Ele disse, Nelson, os primeiros eram assim, mas essa tecnologia mudou muito. Tanto que agora talvez o inverter não seja vantajoso porque os concorrentes que não têm a marca, né, a logo, o marketing inverter, também estão fazendo algo muito parecido. Que é o quê? O ar não desliga completamente, ele fica trabalhando ali em stand-by. Aí quando a temperatura sobe, ele não tem que ligar a máquina, ele só aumenta o volume. E o fato de não ter que ligar, disparar a máquina, faz com que isso economize muita energia. Aí ele foi lá, formalizou isso, a gente teve uma conversa, mas depois ele botou isso no papel. Para quê? Para que a comissão de licitação pudesse se ajustar. Já tinha passado, inclusive, pelo meu parecer. Os requisitos cabiam à compra direta.
Já tinha, obviamente, passado pela contabilidade. Tem orçamento suficiente? Tem. Tem orçamento suficiente. E destinado para isso. Ok? Pois não, Giovana. Levantou os braços. Tem que perguntar. Não? Nada? A contratação precisa atender os requisitos da habilitação e qualificação. Como assim? Todo contratado, seja na licitação direta, seja na licitação, desculpe, seja na compra direta, seja na licitação, o contratado precisa demonstrar, necessária e obrigatoriamente. Esse cara está fora aqui, eu vou tirar ele do meu esqueminha. O contratado, o particular, para ele vencer uma licitação, ele tem que mostrar que tem qualificação técnica. Ou seja, ele tem que atuar no ramo. Certo? Regularidade fiscal. Ou seja, ele tem que estar com a certidão negativa de débitos, ou pelo menos a certidão negativa, certidão positiva com efeitos negativos. Em outras palavras, só vai vencer a licitação se tu não estiver devendo ao fisco estadual, federal, municipal, o escambau. Tá? Eu tenho um CNPJ, aquele que eu uso para fazer a venda do meu serviço técnico de licitação para os servidores. É um serviço. O meu CNPJ não pode estar com os impostos atrasados. Se tiver com os impostos atrasados, o que acontece? O que acontece? Na hora da habilitação e qualificação, eu serei reprovado. Percebe? O problema é, e se eu tiver com o imposto atrasado? Fechar esse contrato seria a melhor forma de eu pagar a minha dívida. Aí eu posso ir lá na fazenda estadual, federal, municipal, depois eu não estou atrasado. Vou lá e digo assim, cara, olha, eu vim aqui reconhecer, eu estou realmente atrasado, quero negociar isso. Parcelo a minha dívida. Pago a primeira. Aí eles vão emitir uma certidão chamada de certidão positiva de débitos, com efeitos negativos. Não, não é certidão positiva de débito. Positiva porque eu estou devendo, tá? Eu estou devendo, mas ela tem efeitos negativos, como se eu não estivesse devendo. Mas você negociou, né? Está em acordo. É. Ah, tá. É porque esse negativo deu a entender. Aham. É, veja, a certidão negativa de débito quer dizer que eu não tenho débito, tá? Mas aí Deu ele negativo pode tirar, né? para os débitos. Aí ele não Eu não estou devendo nada aqui, ó. É. Aí se ele negociar. Se ele tiver débito, ele não paga. Isso, a certidão positiva de débito quer dizer que eu tenho débito. Deu positivo para débito. Negociar. Aí eu não posso participar. Aliás, se poder eu posso, claro. Mas eu vou ser reprovado. Assim, é positivo. Percebe? Na positiva. Só que eu vou lá, reconheço, parcelo, pago a primeira. Pago a primeira. A certidão não fica negativa porque eu ainda tenho tantas parcelas para pegar. Mas eu posso participar porque ela fica certidão positiva com efeito Negativo. de uma certidão negativa. Com efeito negativo. A negativa aqui não é de negar a participação. A negativa é do débito. Ela está positiva, eu tenho débito, mas com efeito negativo. Pode participar, porque ele já está pagando esse débito. Percebe? Mesmo com o efeito positivo, mesmo a certidão positiva de débito, desde que ela tenha efeito negativo, eu posso participar. Deu para entender? Não é positivo ou negativo de participar ou não participar. É positivo ou negativo de estar ou não devendo. Certo? O débito aqui é a coisa ruim. Deu positivo para débito, vixe, não pode participar. Feito exame HIV, deu positivo para o HIV, ixi, não pode participar. Essa analogia foi uma zona, foi
Péssima, mas é bom para não esquecer. Certidão negativa deu negativo pro HIV, tá liberado. Essa geração mais novinha não tem noção, né, do perrengue que foi isso. Mas hoje em dia agora tem a medicação. É por isso mesmo que eles estão relaxando, né? Tá confusão danada. Medicação pré. Pré, pós, então isso que é bom. Para Né? quem tem o vírus, você toma uma medicação. E você tem dois tipos de medicações para quem não tem. E é. Tem uma medicação pós-relação sexual. Ah. Você toma só após a relação. E tem uma medicação que você toma ela diariamente. Que aí você pode ter relações sexuais. Sem preservativo nem nada. Para HIV, né? Você pega outro. Sim, faz sentido. É uma loucura. Essa aí você não pega, mas você pode. Outras DSTs. É muita gente usando isso. Caramba, por isso que eu vi uma reportagem que as gerações novas estão nem aí para preservativo e tá disseminando. A AIDS está voltando com mais. Não, mas muitos não tomam nada, né? Uhum. Eles não tomam nem aí se for contra ele, porque eles acham que a HIV já está controlado com medicação, você fica como se fosse uma diabetes. Não é Não, mas o que eu tô dizendo Não, só analogia, né? De que é vai tomando raciocínio remédio. de que é uma doença crônica que você controla. Uhum. Não é bem assim, né? É, não é mesmo. Bom, não sei como a gente chegou aqui. Ah, foi meu exemplo tosco, né? Mas percebeu, Giovana, que o efeito positivo aqui é possível no sentido de... HIV não, de débito. Meu Deus do céu. De débito. E o negativo é que tu não tem débito e, consequentemente, tu podes participar. Tá? Tenho certeza que ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer, essa é a ideia. Tenho que ter regularidade fiscal, já falei. Tenho que ter regularidade jurídica. Ou jurídica. Capacitação jurídica, qualificação jurídica. Enfim, eu tenho que ter um CNPJ, se for para empresas. E o meu CNPJ tem que estar regular. Tenho que ter um CPF, se permitir pessoas físicas. E esse CPF tem que estar regular. Se for uma empresa estrangeira, tem que ter um CNPJ que represente ela aqui no Brasil. Uma empresa que represente aqui no Brasil. Ok? Posso avançar? Aí mais na frente, em contratos, a gente vai ver que tem que ter a relação, o equilíbrio econômico-financeiro, mudando uma área, muda outra, mas eu chego lá, isso aí é outra história. Posso avançar? Ai. 5. Eu penso que deva ter também uma necessidade de comprovação de recursos financeiros para executar a obra, Exato, exatamente. Principalmente em obras, eles retêm um pedaço, uma garantia, eles podem exigir uma garantia. Mas aí eu vou botar isso lá em contratos também, tá? Essa relação econômico-financeira eu vou botar lá em contratos, incluindo a garantia, que vai ser nessa fase de 1%, mas na assinatura do contrato pode chegar a 5%. Aliás, pode chegar até 10%, dependendo do valor, do montante do contrato e do tipo de proposta, se ela for muito agressiva, muito baixa. Mas eu chego lá. Onde eu estava? 5. Razão da escolha do fornecedor. Tá, se eu estou fazendo uma contratação direta para esse cara, por que esse cara e não outro? Ah, porque ele é, vamos imaginar na inexigível, porque ele é o único fornecedor. Tem que constar lá. Percebe? Ou houve o credenciamento, não vai ser esse, vão ser vários fornecedores, todos eles credenciados. Mas eu tenho que botar isso no papel, eu tenho que pôr a termo, tenho que mostrar a razão da escolha do fornecedor. Com a motivação. Ah, eu vou escolher ele porque ele for mais barato, por exemplo. Fiz uma pesquisa e ele é o mais barato. Ou eu estou comprando combustível e ele é o único posto da cidade. Os outros eu vou ter que gastar combustível para comprar combustível. É uma realidade muito comum no interior. E os dois últimos,
Os 2 últimos, num processo, são os mais importantes. Para a gente, todos os 7 são importantes. Justificar o preço. Oi? Não ouvi. Justificativa do preço e autorização da autoridade competente. O chefe do órgão. Gente, aqui eu dei o exemplo do HIV e esqueci aqui, ó. Tem mais um, qualificação técnica, regularidade fiscal, relação jurídica. E nós temos a capacidade financeira. Ele tem que demonstrar que tem bala na agulha para isso. Não sei se foi essa que você estava falando, Tiago. Era nesse sentido? A capacidade financeira não é necessariamente a regularidade, mas a capacidade... demonstrar que tem... a capacidade financeira de arcar com os custos da obra, né? Eu pensei só no contrato, ó, mas sim, tem razão. Na verdade, acho que foi o exemplo que eu dei que... Certo, pessoal? Porque uma construtora pequena, ela não pode pegar uma obra de um... Exatamente. Eu tenho que demonstrar robustez. Não tem trator, você não tem nada. Capital de giro para poder cuidar. Aí, por último, é que passa pela autoridade competente. Como você vai... Para ele aprovar, Isso, vamos seguir aqui essa ordem. Decidiu fazer uma compra direta. O setor de contabilidade disse ok. O setor jurídico disse ok. Talvez tenha ou talvez não o técnico, né? O parecer técnico dizendo ok. Que massa, temos todos esses aqui. Vamos ver se ele está habilitado. Com essas 4 capacitações, qualificações. Aí a comissão vai mandar as razões, por que não licitação? E ele pega tudo isso aqui e manda para a autoridade competente, porque isso aqui é uma comissão. Manda para a autoridade competente. O chefão do órgão. O chefão, vou botar chefão, diz ok, e eles publicam isso no Portal Nacional de Compras Públicas, no Diário Oficial, no site do órgão, se for o caso. E uma vez publicado, já publica o quê? A minuta do contrato. O vencedor não é o vencedor, né? Porque não houve disputa. O contratado já vai assinar o contrato sabendo o que ele está assinando, a minuta do contrato. Certo? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Posso avançar? A responsabilidade por dano, eu vou deixar para ver esse finalzinho na próxima aula. Tá? Porque a gente já emenda com contratos. Não, a gente emenda com contratos, não, a gente vai fazer umas questões. Lembrando que sábado que vem estarei eu na recuperação, tá? A gente vai ter que... Do joelho, Mas eu vou fazer uma maratona do joelho, estão sabendo, né? Não? Sim. Bom, vou falar aqui de novo. Manda um Instagram pra mim, manda um direct. Aliás, vocês têm meu celular, não? Eu tô no grupo de vocês, não? No grupo, a gente tem um grupo. Mas você não tá no grupo. Tô não, né? Vou pedir até pra me botar no grupo de vocês. Mas enquanto isso, manda um Instagram pra mim, um direct. Pessoal aí de casa. Manda um direct dizendo, quero participar da maratona do joelho. Porque eu não vou conseguir ficar tanto tempo assim assistindo séries e lendo livros. Eu já separei os livros que eu preciso ler, alguns que eu preciso reler, já tá lá tudo. Joguinhos instalados no computador, porque você, né, o dia inteiro o cara deitado vai ser uma perdição. E aí eu já preparei também um cantinho lá para eu sentar, botar a perna para cima e dar aulas ao vivo, mas não vai ser no Instagram aberto não, porque a galera, no Instagram eu não gosto, porque a galera fica falando coisas que não tem nada a ver, e eu gosto sempre de trazer para uma sala virtual que eu tenho. Quinta, Corpus Christi.
sexta e sábado. Se eu me empolgasse, ficar divertido no domingo. Mas até agora, quinta, sexta e sábado, estarei eu sem poder pisar no chão. Não posso vir para aqui por isso. Mas de perna meio para cima, fazendo... A gente vai dar umas 2, 3 aulas. Na verdade, no mínimo 3 aulas. E eu acho que vai ser de... Não, vai ser sobre processo legislativo. A gente não viu isso aqui ainda. Aparece lá. Oi? Hoje a gente começa poder legislativo e processo. Mas poder legislativo a gente começa hoje, não entra em processo ainda. Aí pode assistir lá, mas, claro, garantia de que vai ver aqui também. Tá? Muito obrigado a todos. A gente se vê Daqui a pouco. 1h30. Tá bom?